Meus queridos amigos, né, está vendo uma grande celeuma na internet, Carluxo e sua turma de um lado, do outro lado Mourão, né? Na ala do Carluxo, obviamente, a gente pode incluir o Olavo de Carvalho, que já vem fazendo grandes denúncias com relação ao Mourão, não só o Mourão como os militares, né, nominal, indo para o âmbito pessoal, inclusive, e do outro lado, de acordo com a denúncia deles, os militares de uma pretensão, ao menos eles dão a entender isso, de dar um golpe no Bolsonaro, de derrubar o governo Bolsonaro, né? Eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu tô achando dessa história toda e vou saber de vocês os comentários que vocês acharam, né? Então, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribuir. Por que eu preciso que você contribua? A partir da semana que vem, nós estaremos colocando na rua, no Brasil inteiro, pessoas atuando para defender a reforma da Previdência na rua, indo para o debate público. Não só porque assim, o PSOL botou gente para atuar nessa linha e está funcionando o PSOL, mas porque uma coisa é receber o material web, outra coisa é chegar nas pessoas e ir criando boca a boca, criando clima. Isso funcionou muito na época do impeachment, né? Não só ficar no web, mas fazer o rua, e tenho certeza que vai ajudar a criar esse clima de, ok, precisamos passar a reforma, né? A coisa precisa ganhar corpo, né? Posto isso, precisamos da ajuda, você contribua, sério, qualquer ajuda é bom. E posto isso, vou entrar aqui no tema principal, né? Nosso Mourão versus a turma. Todo mundo tá sabendo da briga, né? O Carlos Bolsonaro, eu acho ele um rapaz meio que desequilibrado, né? Tem lá suas coisas a resolver e tal. E o Olavo vem nessa linha de gerar briga e gerar treta ali com os militares desde o ano passado, né? A gente sabe muito bem que o governo Bolsonaro é um governo de disputa, eu já coloquei isso não só em vídeos, mas eu coloquei já isso em artigos. Você tem diversas alas, militares, lava-jato, liberais ali, a turma do Guedes, essa turma ideológica, a turma dos filhos do Olavo, e eles ficam disputando para ver quem tem ascendência sobre o Jair Bolsonaro, para ver quem basicamente influencia e manda mais no presidente eleito. Dessa maneira, angariar poder para que só determinada linha vá à frente, né? O fato é que o grupo ideológico, o grupo do Olavo, do Carlos, etc., ele foi o grupo preponderante durante muito tempo, até que de tanto atacar os militares, eles obrigaram uma reação aos militares. Essa reação aconteceu essa semana, que deixou todo mundo surpreso, e até agora as coisas estão num certo impasse entre eles, né? Eles não atacam a figura do presidente, mas eles estão se atacando por trás, atacando o Mourão, e fica uma coisa meio infantilizada, porque no meio de uma guerra para passar a reforma da Previdência, onde o foco da ação política deveria ser no convencimento das pessoas, no convencimento dos partidos e dos deputados, a guerra fica entre membros basicamente do próprio governo. E não adianta falar que o Olavo não é membro. Sim, indicou 2 ministros, está atuando lá de alguma maneira, né? Pois bem, primeira coisa, as críticas ao Mourão são de que ele está, vamos dizer assim, tentando derrubar o governo. Essas críticas procedem? Eu não acho que o Mourão esteja tentando derrubar o governo, mas eu acho que o Mourão não vem cumprindo o papel dele de vice-presidente, com a discrição que é necessária no cargo, de maneira, vamos dizer assim, muito clara, né? Para mim, ele está se expressando de forma, vamos dizer assim, diferente do presidente da República já há bastante tempo. E o faz, dando opinião, de uma maneira, vamos dizer assim, que ideologicamente ou em temas polêmicos que são muito caros ao grupo político que venceu a eleição, ele se distancia bastante, né? Ele faz sempre um contraponto. E esse contraponto, eu imagino, ele tenta soar, e ele conseguiu esse efeito, como um cara ponderado diante de um grupo de malucos. É isso que ele está tentando criar. Olha, eu sou um cara que dialoga com a imprensa, olha, eu sou um cara que não tem um problema em ouvir aí os dramas do Jean Willis, né? Eu sou um cara que não tem essa visão tão dura com relação ao aborto. É isso que ele está tentando passar. E assim ele acaba amealhando uma certa simpatia de setores que não são alinhados ao governo, e assim ele se firma para esses setores, e aí essa pode ser a condição dada, e esse é o motivo da crítica, como uma alternativa ao presidente da República, especialmente no momento, após os 100 primeiros dias, que o governo vem tendo muitas dificuldades, é um governo que não conseguiu se firmar, é um governo que fica ainda no discurso, mas ele não conseguiu ir para a prática, por diversas razões, né? Mas a questão fundamental é que o Mourão, ele aproveita-se um pouco disso para afirmar-se como alguém que pensa bem diferente, né? Já conversei com pessoas no meio militar que colocam o seguinte: olha, o Bolsonaro é um militar e o Bolsonaro se aproveitou da imagem do Exército, que é a instituição mais respeitada, mais sólida do Brasil,
para ganhar a eleição para presidente. Então, a visão do Exército não é a visão do grupo ideológico dele, logo ele tem que respeitar a visão do Exército. E nós não pensamos dessa forma, nós agimos de outra maneira, nós queremos atuar politicamente de outra maneira. E ele tem que respeitar isso, porque se não fossem os militares, ele não teria sido eleito, né? Essa é a visão de muita gente da caserna, e creio que seja uma visão majoritária ali, e é uma visão diferente da da turma do bolsonarismo, olavismo, que é uma turma que eu chamo aqui a turma ideológica, que acha que a vitória do Bolsonaro ocorreu por outras razões que não os próprios militares, né? Até porque o próprio Olavo faz uma crítica muito dura aos militares. E, de certa maneira, essa área ideológica já identificou os militares como o grande inimigo deles, né? E não deixa de ser interessante que tanto os militares quanto o olavismo ocupam um espaço no coração do Bolsonaro, não só pela questão da lealdade com relação ao olavismo, e pela questão de ter os próprios filhos, ou seja, o afeto, e também essa questão de afeto que ele tem de ter construído a carreira dele com os militares, esse vínculo que o Bolsonaro tem muito forte. Então é uma coisa que divide muito, né, o presidente da República. O Mourão, nesse sentido, chamá-lo de golpista, eu acho complicado, né? Para mim, o que nós estamos vendo é uma disputa de poder muito clara, tá? Acho que ele passa do ponto, e essa passada de ponto dá vazão para crítica, mas não acho que ele esteja praticando uma ação política golpista clara. Isso não está. Até porque o governo está enfrentando outros inimigos externos e internos fortes o suficiente para que, caso o Mourão quisesse se firmar com essa liderança desse perfil golpista, ele poderia estar fazendo, e ele não está. O Mourão não conversa com o Congresso. Teve alguma conversa aqui e ali, mas não há uma conversa clara com as principais lideranças do Congresso. Nem um pouco. Na verdade, quem está se firmando como liderança alternativa nesse processo todo é o Rodrigo Maia, como o cara que vai conduzir a reforma da Previdência, né? E não vejo nem o Rodrigo Maia nem os partidos trabalhando para construir o Mourão como uma alternativa política para eles, né? Então não vejo o Mourão desta forma, ainda que eu considere inadequada boa parte das declarações dele. Isso torna válida os críticas dos ataques do bolsonarismo? Não. Do Olavo de Carvalho em especial? Não. Do Carlos Bolsonaro? Não. Isso aí demonstra, inclusive, uma imaturidade, uma vontade de lavar a roupa suja no meio da rua, expor as mazelas do governo, expor os problemas do governo. Questão do Twitter lá do Bolsonaro, que uma hora o filho para de escrever, aí ele volta e escreve, claramente aqueles textos sem vírgula lá são do Carlos Bolsonaro, são nitidamente do Carlos Bolsonaro, né? Isso mostra não apenas imaturidade, mas divisionismo e um perfil belicoso, disposto à briga, né? Essas questões deveriam ser resolvidas da porta para dentro. Essa disputa de poder entre esses grupos que existe, é muito clara, tem que ser resolvidas da porta para dentro. Até porque enquanto esses dois grupos brigam, o grupo que se dá mal ali é o grupo dos liberais, que quer passar a reforma da Previdência e inúmeras outras medidas que são de fato boas para o Brasil. Porque veja bem, eu não sei se as ideias e os planos do olavismo são bons para o Brasil. Muita coisa eu discordo aqui. Dos militares, o corporativismo deles, eu também discordo frontalmente. Basta ver o que o governo teve que ceder na questão da reorganização da carreira ali dos militares para poder colocar eles na reforma da Previdência. Tem muito corporativismo lá. Agora, eu sei que as ideias defendidas pelo grupo liberal são ideias boas e que vão dar resultados a curto, médio e longo prazo, né? E esses caras são os caras que estão sofrendo mais com essa briga por poder. Só que é uma briga por poder, é uma briga por comando dentro do governo Bolsonaro, um governo onde essas duas partes, a meu ver, enxergam o Bolsonaro como um homem fraco e influenciável, né? Inclusive o Ricardo vai ter um vídeo mais claro sobre isso. Então, não acho que é uma tentativa de golpe do Mourão, mas acho que é um comportamento inadequado. Se ele quer ficar discordando politicamente do Bolsonaro, que o faça da porta para dentro e que faça essa disputa interna de poder da porta para dentro. Da porta para fora, dá vazão a um tipo de crítica de que ele está tentando, vamos dizer assim, se firmar como essa força alternativa, e isso não é bom em lugar nenhum, isso não é bom para governo nenhum, tá? Isso é uma grande bagunça e o governo precisa se corrigir para a bagunça, porque as notícias boas não estão chegando. Muito pelo contrário, a popularidade caindo, notícias ruins vindo da economia, e ainda que a reforma tenha acelerado nessa última semana, não foi por mérito do governo, mas sim do Rodrigo Maia, que está demonstrando para as pessoas que ele é o cara que vai passar as reformas, foi capa da Isto É para isso, foi na Globo News para demonstrar isso, e essa vitória da última semana tem que ser colocada na conta dele e não do governo, tá? É um jogo complexo, mas para o governo ir bem, ele tem que antes parar de brigar. Para de brigar, resolvam-se, para de lavar roupa suja em público, e aí, jogo que segue. É isso aí, galera. Um abração para todo mundo.